Oh, maravilha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Meu amado e minha amada, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias. Vamos meditar essa palavra, aleluia. Jeremias 28, e o versículo 2. Vamos meditar essa palavra em nome de Jesus, vamos aprender, né? A palavra de Deus diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia, depois passai 2 anos. Completo, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor. E deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando para a Babilônia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento, Senhor, a minha pobre pessoa. Senhor, eu sou pobre necessitada de Ti. Ó Espírito Santo da verdade, vem administrar essa palavra, Senhor. Vem usar minha boca poderosamente. E não seja a minha sabedoria, meu Pai, mas seja a Tua. Em nome do Senhor Jesus, assim seja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meu amado, a palavra do Senhor está em um profeta chamado Ananias. Ananias, ele está aí profetizando para o povo de Deus. Vamos ver aqui a profecia deste homem. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia, depois de passando 2 anos completos. Eu tornarei a trazer este lugar todos os utensílios da casa do Senhor. E deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando para a Babilônia. Meu amado, este profeta, ele não é o profeta de Deus. Ele está usando o nome de Deus para trazer enganação para aquele povo. Na época de Jeremias enfrentou muitos falsos profetas. Aí você pode até dizer: hoje, irmã, será que existem esses falsos profetas? Sim. Hoje, meu amado, se um dos evangelhos de Jesus, a palavra que Jesus fala, ele diz na sua palavra, ele diz: surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos. Depois, Jesus, ele torna trazendo outra palavra, dizendo assim: louvado seja Deus. Então, se alguém vos disser: eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, e se for possível, enganarão até os escolhidos. Veja, não é pouco os falsos profetas, é muito. A natureza terrena, meu amado, é a mesma. A natureza terrena é a mesma. Não tem pra onde correr. Então, se no tempo de Jeremias existiam estes profetas, imagine os nossos dias atuais e o futuro vai surgir muitos. É Jesus que fala, né? Então, meu amado e minha amada, veja só. Aí está falando, né? Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ele está aqui falando do nome do Senhor. Ele está dizendo que era o Senhor, aleluia, e ia quebrar o jugo Nabucodonosor, ia trazer os utensílios, ia trazer, interessante, ele fala assim também. Ele é assim, ó: e também Jaconia, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos cativeiros de Judá entrarem em Babilônia. Eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Este falso profeta, meu amado, se a gente prestar atenção, dá para enganar verdadeiramente o ser humano. Então ele está aqui usando as palavras do Senhor,
Ele está dizendo, e o rei Nabucodonosor levou todos os utensílios, de fato ele tinha levado, né? Mas ele ia trazer de volta. E ele deu prazo de 2 anos. Ele está dizendo, olha, dentro de 2 anos eu vou fazer essa maravilha, eu vou trazer. Só, meu amor, nós temos que entender, e este povo, na época de Jeremias, estava com aliança quebrada com Deus. E foi o próprio Deus que entregou este povo para o rei Nabucodonosor. Este Deus Todo-Poderoso, ele chama Nabucodonosor meu servo. Ali, Deus chama ele meu servo, não é porque ele era um consagrado e ele tinha Deus, não. É porque ele ia servir a Deus nessa parte. Então, a palavra de Deus, Jeremias profetizou através de Deus, este pessoal ia passar na Babilônia, era 70 anos, não era 2 anos, era 70 anos. Jeremias profetizava, este povo tinha de ir para a Babilônia. E esse rapaz falava já o contrário, falava de uma paz, falava de trazer de volta. Em vez assim, pensa que Jeremias era um falso profeta, e esse Ananias era um bom profeta, mas era o contrário. Jeremias era um profeta de Deus, verdadeiramente, profetizava da parte de Deus. De Ananias não, de Ananias era um profeta e o espírito maligno estava sendo usado. Este profeta aqui, ele não está sendo usado pelo Espírito Santo, ele está sendo usado pelo espírito de engano, falando o nome de Deus em vão. Então, ele aí está no nome de outro Deus, não é o Deus Todo-Poderoso. Ele aí, este Ananias, ele está fazendo a vontade aqui da sua natureza terrena, da sua sabedoria terrena, e quem usa ele aí é o próprio espírito do engano. Meu amado, quando Jesus fala em nossos dias atuais e o futuro, porque Jesus ele passou essa profecia, falou essa palavra há 2 anos atrás, ou 2000 anos atrás. E durante estes 2000 anos atrás, vai se levantando estes falsos profetas. Porque a natureza terrena aí deste povo não era buscar verdadeiramente o Espírito Santo, e o Espírito maligno vai usar. Ele próprio se engana, este Ananias aqui, ele pensava que estava sendo usado por Deus, mas não estava sendo usado por Deus, estava sendo usado para outro Deus, outro demônio. Por isso ele fala bonito, né? Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Já pensou? Eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Depois, passando 2 anos, ele profetizou, meu amado, dentro de 2 anos, o Senhor ia trazer este povo de volta. O Senhor ia trazer os utensílios da casa de Deus que foi levada. Né? Tudo que Nabucodonosor levou, ele está dizendo que dentro de 2 anos ia trazer de volta. Mas não, meu amado. Não. A profecia que Deus deu para Jeremias era 70 anos, este pessoal ia passar lá na Babilônia. Não era 2 anos. E ele aqui está usando, levando engano para as pessoas. Quantas pessoas são enganadas? E hoje, meu amado, Jesus fala que foi possível, enganarão até os próprios escolhidos de Deus. Jesus está falando dos nossos dias atuais, Jesus está falando para o futuro. De geração a geração, essa palavra, ela vai passando de geração em geração. E a natureza terrena, o sujeito não dá lugar ao Espírito Santo, aí os espíritos do engano vão usar. E a pessoa vai pensar que é Deus. E não é Deus que está falando. E ele também está dizendo que vai trazer este povo de volta, não vai. Esse pessoal vai passar 70 anos lá, porque assim está escrito na palavra do Senhor. Não são 2 anos, é 70 anos. Aleluia. Também Daniel fala também desses 70 anos. Você pode encontrar lá em Daniel 9, ele fala verdadeiramente. Se eu abro lá o livro de Daniel, e Daniel está lá no versículo 9, está lá escrito. E ele fala também desses 70 anos. Aleluia. Então vamos ver o que Jeremias vai falar.
Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença do sacerdote e na presença de todo o povo, e estava onde? Na casa do Senhor. Veja, meu amado, ele estava tudo reunido na casa do Senhor, e este profeta estava enganando até os próprios sacerdotes. Aí eu lhe pergunto, este sacerdote da época de Jeremias, eles também não tinham o Espírito de Deus. Eles também estavam sendo enganados por este profeta. E estavam dando mais ouvido para o profeta, os profetas falsos, de eu próprio Jeremias. Jeremias sofreu muito porque Jeremias enfrentou muitos falsos profetas na sua época. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença do sacerdote, na presença de todo o povo, e estava na casa do Senhor. E disse, pois, Jeremias, o profeta, amém. Quer dizer, Jeremias estava lá na casa, e esse profeta lá profetizando, e Jeremias disse, amém. Né? Amém. Em dera que tu tivesse falado na verdade. Como Jeremias vai dizer? Disse Jeremias ao profeta, amém, assim faça o Senhor, conforme o Senhor, olha, assim faça o Senhor, conforme o Senhor as tuas palavras, e profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor, e todos cativeiros da Babilônia, este lugar. Você não está profetizando? Então, se você está sendo usado por Deus, isso vai acontecer. Jeremias diz, amém, assim seja. Né? Se você estiver sendo usado, mas se você não estiver sendo usado, não vai acontecer. Aleluia. Aí Jeremias vai dizer umas palavras, ele diz assim, ouve agora esta palavra e eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo este povo. Este povo aqui, meu irmão, está sendo um povo rebelde, um povo que não iria dar ouvido à palavra do Senhor, ele não iria escutar Jeremias. Aí foi uma luta muito grande de Jeremias. Muito grande, uma luta de Jeremias passou no seu tempo. E olha que Jeremias era um homem, aleluia, e tinha amor por este povo. Ouve agora esta palavra e eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo este povo. Todo este povo rebelde não quer ouvir a palavra do Senhor. Aí vai dizer, o profeta que ouve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras, contra grande reino, acerca de guerra e mal e peste. Ele está dizendo, olha, os profetas antes de mim e antes de ti, já profetizavam a ruína de todo esse povo aqui, de toda essa terra, de tudo isso aqui. E de fato é verdade, meu amado. Isso aqui não está só neste livro, essas profecias. Está em vários lugares. E também, você vai encontrar também, quando aquele povo ali começou também a se inclinar contra Deus, você vê que essas profecias ela vai se cumprindo até chegar o dia de Jeremias. Depois você vai dizer, o profeta que ouve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grande reino, acerca de guerra e de mal e de peste. O profeta que profetiza paz, vai dizer aqui, o profeta que profetiza paz quando se cumprir a palavra deste profeta. Quando se cumprir a palavra deste profeta, será conhecido como profeta a quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou. Antes de ser falso profeta, ainda era violento. Era dessas pessoas que não deixava Deus expulsar dele os espíritos do engano e nem tinha humildade. Foi o que ele fez. Deus tinha mandado aí o profeta colocar um jugo de madeira no pescoço.
Ali estava se simbolizando, a palavra de Deus é cheia de simbolismo. Ali estava se simbolizando aquele pessoal ali ia ter Xiju, eles iam sair dessa cidade e ia para Jerusalém. Bom, ia sair de Jerusalém e ir para Babilônia. Deus ia arrancar este povo da terra prometida. E Deus tirou. Vamos entender aqui. Então Ananias, profeta, tomou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou. Ele veio com toda a violência e quebrou o jugo que o próprio Deus tinha mandado fazer. Um jugo de madeira. Falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor. Ele vai dizer de novo, e é Deus que está usando ele. E não é, meu amado. Aí este homem está sendo usado pelos espíritos de engano. E falou Jeremias na presença do povo, dizendo: assim diz o Senhor. Assim, passando 2 anos, de novo, ele não sai destes 2 anos. Passando 2 anos, um preto, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Então, meu amado, este profeta, ele quebra o jugo que Deus tinha mandado Jeremias tocar no seu pescoço, se simbolizando que este povo ia ter este jugo. Eles iam sim para lá. Aí que não estava todo o povo completo. Tinha ido uma parte para depois, foi aos poucos, né? Agora vamos entender. Também na volta, veio também uns primeiro, depois veio, foi vindo, né? Aos poucos também. Vamos entender, nós entendemos aqui. Então, este Ananias, ele chamava o povo, né? Este povo aqui, meu povo, era um povo que estava tudo de aliança quebrada com Deus, para dar ouvido só os espíritos mentirosos, os espíritos enganadores, palavras bajuladoras. Este profeta aqui tinha palavra bajuladora, dizendo que era o próprio Deus que estava usando ele, não era. Meu amado, se nós prestar bem atenção nessa palavra de Gênesis Apocalipse, Deus está sempre trazendo uma palavra de correção para o sacerdote e para o profeta. Mas por quê? Porque sacerdote está levando a palavra de Deus. Profeta também, da mesma forma, ele está profetizando. Então Deus está sempre chamando a atenção. Uma palavra dura sobre profeta e as pessoas, né? Sacerdote. Então vamos entender. Louvado seja o nome do Senhor. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias. Quer dizer, Jeremias, quando ele é do jugo e ele profetiza de novo, e dentro de 2 anos ele ia trazer este povo, né? Ananias, aí o profeta sai, vai embora, né? O profeta seguiu o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias. Depois Ananias, o profeta, quebrou o jugo sobre o seu pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo: vai e fala, Ananias. Agora é o próprio Deus que está usando Jeremias. É o próprio Deus Todo-Poderoso que está usando Jeremias, aleluia, para levar uma palavra para este profeta. Este profetinha aí, meu amado, profeta cheio de engano. É por isso que é necessário, meu amado, nós buscar o Senhor, para que nós não recebamos falso profeta, para que nós não venhamos deixar Satanás trazer engano para nós. Porque Satanás, ele não é brinquedo, meu amado. Ele está aí e as pessoas querem viver, aleluia, segundo a vontade da carne do pensamento, não busca o Espírito Santo. Por isso Jesus diz: surgirão falsos cristos, falsos profetas. O que é falsos cristos? São as pessoas, meu amado, que não pregam essa palavra conforme as Escrituras, através do Espírito Santo. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. É necessário nós, verdadeiramente, se humilhar, porque o nosso Deus aqui vai falar. Veja só. Deus vai falar aqui. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias depois, e Ananias, o profeta, quebrou um jugo sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo: vai e fala Ananias, dizendo: assim diz o Senhor. Agora é o próprio Deus que está usando aqui o Jeremias. Se a gente prestar bem atenção, meu amado, né? Jeremias não tinha palavras bajuladoras. Ele tinha palavra para chamar atenção para aquele povo. Aquele povo estava de aliança quebrada. Um Todo-Poderoso. Vai e fala Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, o jugo de madeira tu quebraste, mas em vez dele farás jugo de ferro. Veja, meu amado, Deus estava mandando Jeremias botar aquele jugo de madeira, ele pessoal ia ter o jugo de madeira. Mas agora não é mais o jugo de madeira, é o jugo de ferro. Porque Deus veio severamente trazendo esse jugo de ferro. Porque aquele povo só estava dando ouvido ao falso profeta, não estava dando ouvido ao verdadeiro profeta de Deus. O pessoal não tinha o conhecimento da voz de Deus. Estava tendo conhecimento do profeta que estava sendo usado pelo próprio espírito maligno, os espíritos enganos. E este povo não queria verdadeiramente ouvir a palavra de Deus. Por isso ele foi levado para o cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Vai e fala Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, o jugo de madeira tu quebraste, mas em vez dele farei um jugo de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: o jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo até os animais do campo lhe dei. Deus está dizendo: olha, eu sou um Deus soberano. Eu queria dar só ele um jugozinho de madeira para ele se arrepender. Mas eu estou vendo a rebelião deste povo. Eu estou vendo que esse pessoal não me dá ouvido. Então vou fazer um jugo de ferro e pôr no pescoço deles. E eles vão sim ter um jugo do rei Nabucodonosor. Entendeu, meu amado? Nosso Deus é amor, mas é justiça. Não brigue com este Deus vivo. Ele é amor, ele nos ama. Ele não quer ver o nosso mal, mas é devido à dureza do nosso coração. Um coração perverso não é a palavra de Deus. Aí a pessoa vai sofrer. Não é da vontade de Deus que as pessoas sofram. Essas pessoas estão sofrendo por causa da sua maldade, por causa da sua ruindade, e não querem se drogar verdadeiramente a palavra do Senhor. Não é ter o discernimento em estar falando se é Deus ou se é o falso. E ele estava dando ouvido para o falso e estava se levantando contra o próprio Jeremias. Jeremias estava servindo este pessoal aí, falando a verdade. Ele vinha com tudo contra Jeremias. Jeremias sofreu, meu amado. Aleluia. Louvado seja Deus. Então Deus está dizendo: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: o jugo de ferro pus sobre o pescoço de toda esta nação. Toda essa nação. Porque deixaram de me dar ouvido para dar os seus ouvidos a espírito de mentira. Porque Ananias não era um profeta de Deus, ele era um profeta falso. Ele era um profeta falso. Aleluia. Disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste este povo confiaste em mentira. Olha, meu amado, a pessoa, meu amado, com palavras bajuladoras, tinha só palavra bajuladora.
não tinha palavra de correção, não tinha palavra para dizer, vocês erraram, vocês estão se rebelando contra Deus. Ele não tinha essas palavras para levar o povo a se inclinar a Deus, para se humilhar a Deus. Ele só tinha palavra bajuladora. Era este profeta, olhando só para o bolso deste povo, para receber alguma coisa, né? Aleluia. Então, disse o profeta Jeremias, o profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste este povo, confiaste em mentira. Portanto, assim diz o Senhor: eis que te lançarei sobre a face da terra, este ano morrerá, porque falaste em rebelião contra o Senhor. Olha, meu amado, palavras bajuladoras, palavras, e você está olhando só para o bolso da pessoa. Nunca traz uma palavra mandando aquela pessoa se arrepender. Difícil ser profeta, difícil ser um sacerdote. Meu amado, Deus, as pessoas querem ver multidão. Jesus, ele não procura multidão. Quando Jesus via multidão, ele saía. Está entendendo? Porque Deus, ele quer ver a qualidade, ele quer ver se as pessoas mesmo se arrependeu. Não adianta ter tanta multidão. Se Jesus disse multidões naquele dia virão no meu nome, aí. Entendeu? Então não adianta, é difícil ser sacerdote. É difícil ser um verdadeiro profeta. Porque o verdadeiro profeta, ele tem que profetizar, aleluia, para que aquelas pessoas recebam a bênção. Fique na posição para receber a bênção. Não é fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor: eis que te lançarei sobre a face da terra, este ano morrerá, porque falaste rebeldia contra o Senhor. Então o Jeremias está dizendo: olha, tu sabia que tu vai morrer, porque tu não falaste a verdadeira palavra do Senhor, porque tu não tem o Espírito de Deus, tu tem espírito enganador, e está levando este povo a errar, a seguir os seus próprios caminhos. É, meu amado, negócio que é sério. Nosso Deus é sério, não é brinquedo não. Então, as palavras de Ananias eram palavras bajuladoras, dizendo: não, daqui a 2 anos eu vou quebrar o jugo do rei da Babilônia, dentro de 2 anos eu vou trazer os utensílios, eu vou trazer o filho do rei, eu vou trazer tudo, os cativeiros. E Deus estava dizendo para Jeremias profetiza que esse pessoal vai passar 70 anos, viu? Este povo aí, eles vão ter que passar lá na Babilônia. E o rei dele vai ser Nabucodonosor. E Deus chama meu servo, porque ele vai servir para disciplinar este povo, porque este povo estava sem disciplina. Meu amado, receba a disciplina do Senhor. Não adianta dizer Senhor, Senhor, se você não entrar no caminho verdadeiro. Para nós não receber o jugo de ferro. Aleluia! Nós temos que se converter verdadeiramente, para nós não perecer, não sofrer, porque Deus não é o nosso sofrimento. O sofrimento desse povo foi eles próprios fizeram esse sofrimento. Não foi o próprio Deus, não é da vontade de Deus dar um jugo de ferro para este povo. É da vontade de Deus que este povo ia ouvir a sua voz. Aí o erro não está em Deus, está neste povo, porque o povo estava dando ouvido os profetas de mentira, os profetas, e falava palavra bajuladora no nome de outro Deus, aleluia, espiritual. Porque você vai ver aí, a palavra de Deus é só palavras bajuladoras, olhando sempre para o bolso daquele povo, para receber presente. Aleluia. Meu amado, é melhor as pessoas olhar para você um desprezo, não dando nada por você, de que aquelas pessoas
aleluia, mentir para você, aleluia, ou você sair aí mentindo para as pessoas, muito mais melhor. Porque este Ananias aí, ele tinha demônio, mentiroso, não tinha o espírito da verdade. Não tinha. Aleluia. Melhor Jeremias, que foi desprezado, ninguém deu nada por Jeremias, botaram Jeremias no calabouço, maltrataram Jeremias. Jeremias passou tantas coisas, meu amado. Melhor, passar que Jeremias passou, de você ter palavras bajuladoras, ser visto. Aleluia. Jeremias não. Jeremias era uma pessoa totalmente desprezada, injuriada. Onde ele ia falar uma palavra, as pessoas tudo via se revoltavam contra ele. Mas pelo menos era um homem de Deus. Mas este Ananias, e tinha as palmas das pessoas, olha Ananias aí, ó, o verdadeiro profeta. Olha aquele outro profeta ali, o verdadeiro profeta. Olha aquele outro, era muito mau profeta. Aleluia. Hoje, nos nossos dias atuais, e para o futuro, vai vir também falsos profetas, com palavras bajuladoras, olhando para o bolso da pessoa, errando um dinheirinho. O dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro, meu amado, é a raiz de todo mal. Mas Jesus diz, né? Dê de graça que tu recebeste de graça, que é a palavra do Senhor. Não andar vendendo a palavra do Senhor, porque não é certo. Jeremias foi um homem desprezado, rejeitado por esse povo. Mas Ananias não, ele era aplaudido, porque Ananias olhava só para o bolso das pessoas. Esse daí, ó, esse daí tem presente para me dar. Entendeu? Por isso ele tinha essas palavras bajuladoras. E os profetas andavam de mão dada com esse povo. Olha, o negócio é sério. Aí Jeremias vai dizer: portanto, assim diz o Senhor: eis que te lançarei sobre a face da terra, este ano morrerá, porque tu falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano do 7º mês. 7 meses. Mas, meu amado, por que Jeremias fala essas palavras? Jeremias aqui está apenas falando o que Deus tinha falado para Moisés. Veja o que Deus falou aqui para Moisés. Ó, Moisés, escreve aí, eu vou te dizer. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar algumas palavras em meu nome, e eu não lhe tenho mandado falar, ou e fala em nome de outros Deus, este profeta morrerá. Aí Jeremias está profetizando, e já estava profetizado, e Deus já tinha falado. Não foi, Jeremias não profetizou da vontade dele, não. Jeremias estava só citando as escrituras, e Deus já tinha falado para um homem chamado Moisés. Compreendeste, entendeste? Embora, meu amado, eu não sei falar, embora eu não sei administrar, mas há um administrador, aleluia, e é o Espírito Santo. Ele tem poder, aleluia, de dar entendimento para nós. Mesmo aí, Marita não sabe administrar, não sabe falar, não sabe se expressar, mas o Todo-Poderoso ele sabe, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jeremias está apenas falando as palavras das escrituras que estava escrito sobre os falsos profetas. Aí você pode dizer: mas irmã, isso é passado, hoje não acontece. Meu filho, meu amado e minha amada, vamos entender que hoje este Velho Testamento não há uma palavra. E hoje sim, hoje as pessoas morrem. Homem, Marita, espiritual. Essa palavra aí, meu amado, hoje é tudo espiritual. Morre espiritual. Porque quando a pessoa não deixa o Espírito Santo usar, não é usado pelo Espírito Santo, e vai profetizar
através do espírito do engano, através da sua própria mente, da sua própria natureza caída, vai acontecer, sabe o quê? Vai morrer espiritual, vai sempre se afastando de Deus. Morre espiritual. Às vezes a gente pensa, eu já vi muita gente falar besteira. O Velho Testamento é passado, não existe mais. Deus agora é misericordioso, nós estamos no tempo de Jesus. Pois é, mas só essa palavra é espiritual. Todas elas é espiritual. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tem algumas palavras aí, né? E elas já verdadeiramente já aconteceu. Por exemplo, hoje nós não podemos mais sacrificar um cordeiro. Esse cordeiro é o Espírito, esse cordeiro é Jesus. Jesus é o cordeiro daqui do passado. Hoje nós não podemos mais fazer isso. Mas espiritual é a pessoa de Jesus. Então este livro é um livro espiritual, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, este profeta morreu. Hoje muitos falsos profetas vai morrendo espiritual, se afastando mais e mais de Deus e vindo mais e mais engano. Essa que é a realidade, nós temos de aceitar a realidade. Meu amado, essa é a palavra que o Espírito Santo hoje me revela e eu trago para vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E vamos orados ao nosso Deus maravilhoso e agradecer. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa palavra. Senhor, te apresentar a mim e os ouvintes. Senhor, dai compreensão a cada um de nós, Senhor. Principalmente, Senhor, essa palavra que o Senhor está me usando. Ó Deus da glória. Dá um livramento a cada um de nós, Senhor, não ser um falso profeta. E nós, Senhor, esses ouvintes, e a minha pobre pessoa, Senhor, não venha ter espírito, Senhor, maligno para nos usar. Mas que seja o teu espírito verdadeiramente. O teu espírito venha triunfar na nossa vida. Dá livramento de nós ser um falso profeta. De nós falar da tua palavra em vão, Senhor. De nós falar dessas palavras bajuladoras, Senhor. Olhando para o bolso dos outros. Querendo ser aplaudido. Ah, Senhor. Este povo, Senhor, aplaudia, Senhor, este falso profeta. Ouvia este falso profeta. Mas Jeremias era tão desprezado. É melhor nós ser desprezados, assim. As pessoas olhar para a gente, não dá nada pela gente, mas nós sermos usados pelo Senhor. Ei, meu Pai, ser usado pelos espíritos malignos. Dai o livramento a mim e todos os ouvintes, meu Pai, de todo espírito engano. Eu te peço no nome do teu Filho Santo. É o Senhor que tem de crescer e nós temos de desaparecer. Dai livramento, Senhor. No nome do Senhor Jesus, meu Pai. Dai o livramento desse espírito maligno, Senhor. Desse espírito enganador, Senhor. Dai o livramento no nosso coração, Senhor. Na nossa mente. Em nome do teu Filho Santo, assim seja. Amém. Senhor, quero abençoar todos os meus ouvintes. Seja abençoado na tua vida financeira. Seja abençoado no teu casamento. Seja abençoado no teu comércio. Em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado teus familiares. Aleluia. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim e sobre ti, e tenha misericórdia de mim e de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto a mim e a ti, e te dê a paz a mim e a ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, assim seja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.